Me escute, por favor. Você é igual a mim. Um Homo sapiens. Um ser humano inteligente. Vida. Um milagre no universo. Surgiu há 4 bilhões de anos aproximadamente. E nós humanos há apenas 200 mil anos. Ainda assim, conseguimos abalar o equilíbrio que é essencial à vida. Escute atentamente esta história extraordinária, que é a sua história, e decida o que quer fazer. Esses são os marcos de nossas origens. No início, nosso planeta era um caos, com fogo, uma nuvem de partículas de poeira aglutinadas, similar a muitos aglomerados no universo. E foi aí que o milagre da vida ocorreu. Hoje, a vida, nossa vida, é só um elo numa corrente de inúmeros seres vivos que sucederam uns aos outros na Terra durante quase 4 bilhões de anos. E até hoje, novos vulcões continuam a esculpir nossas paisagens. Eles oferecem um vestígio de como nossa Terra era quando surgiu. Rocha derretida que vem das profundezas, se solidificando, rachando, empolando ou se expandindo numa pequena crosta, antes de ficarem inativos por um tempo. Essas espirais de fumaça que se originam nas entranhas da Terra são testemunhas da atmosfera original do planeta. Uma atmosfera desprovida de oxigênio. Uma atmosfera densa, engrossada pelo vapor de água, cheia de dióxido de carbono. Uma fornalha. A Terra esfriou. O vapor de água condensou-se e caiu em chuvas torrenciais. A distância certa do Sol, nem muito longe, nem muito perto, permitiu que o equilíbrio perfeito da Terra conservasse a água na forma líquida. A água corta canais. São como as veias de um corpo, os galhos de uma árvore, os recipientes da seiva que a água deu à Terra. Os rios arrancaram minerais das rochas e adicionaram eles à água doce dos oceanos. E os oceanos ficaram cheios de sal. De onde viemos? Onde surgiu o primeiro ser vivo? Um milagre do tempo. Formas de vida primitivas ainda existem nas estações de águas termais do planeta, dando cor a elas. São chamadas de arquibactérias. Todas elas se alimentam do calor da Terra. Todas, exceto a cianobactéria, ou alga verde azulada.
Sozinhas têm a capacidade de se virar para o Sol para capturar sua energia. Elas são ancestrais vitais de todas as espécies de plantas do passado e do presente. Essas bactérias minúsculas e seus bilhões de descendentes mudaram o destino do nosso planeta. Transformaram sua atmosfera. O que aconteceu com o carbono que poluiu a atmosfera? Ainda está aqui, preso na crosta terrestre. Aqui já existiu um mar habitado por micro-organismos. Desenvolveram conchas ao ingerir o carbono da atmosfera dissolvido no oceano. Esse extrato é formado pelas conchas acumuladas de bilhões e bilhões de micro-organismos. Graças a elas, o carbono foi drenado da atmosfera e outras formas de vida puderam evoluir. Foi a vida que alterou a atmosfera. A vida vegetal se alimentava da energia do Sol, o que permitia quebrar a molécula de água em pegar o oxigênio. E o ar se encheu de oxigênio. O ciclo terrestre da água é um processo de renovação constante. Cachoeiras, vapor de água, nuvens, chuva, mananciais, rios, mares, oceanos, geleiras. O ciclo nunca é interrompido. Sempre tem a mesma quantidade de água na Terra. Todas as espécies da Terra beberam a mesma água. A água é uma matéria surpreendente. Uma das mais instáveis de todas. Assume a forma líquida como água corrente, gasosa como vapor, ou sólida como gelo. Na Sibéria, as superfícies congeladas dos lagos no inverno contêm as marcas da força que a água desprende quando congela. Mais leve do que a água, o gelo flutua. Forma uma capa de proteção contra o frio. Assim a vida pode continuar sob ele. O motor da vida é a ligação. Tudo é ligado. Nada é autossuficiente. Água e ar são inseparáveis, unidos em vida e pela nossa vida na Terra. Compartilhar é tudo. A extensão verde que espreita através das nuvens é a fonte de oxigênio do ar. 70% desse gás, sem o qual nossos pulmões não funcionariam, vem das algas que dão cor à superfície dos oceanos. Nossa Terra conta com um equilíbrio, no qual cada ser tem um papel importante e existe graças à existência de outros seres. Uma harmonia sutil e frágil, que é facilmente rompida. Assim, os corais nascem do casamento de algas e conchas. Recifes de corais cobrem menos de 1% do fundo do oceano, mas oferecem um habitat para milhares de espécies de peixes, moluscos e algas. O equilíbrio de todos os oceanos depende deles. A contagem de tempo na Terra é em bilhões de anos.
Levou mais de 4 bilhões de anos para as árvores surgirem. Na cadeia de espécies, árvores são um pináculo, uma escultura viva perfeita. Árvores desafiam a gravidade. São os únicos elementos naturais em movimento perpétuo em direção ao céu. Elas crescem lentamente na direção do sol que nutre suas folhas. Elas herdaram dessa minúscula cianobactéria o poder de capturar energia da luz. Armazenam e se alimentam dela, transformando em madeira e folhas, que então se decompõem numa mistura de água, mineral, vegetal e matéria viva. E assim, gradativamente, os solos são formados. Os solos têm atividade incessante de micro-organismos, se alimentando, escavando, ventilando e transformando. Eles fazem o humus, a camada fértil a qual toda a vida da Terra está ligada. O que nós sabemos sobre a vida na Terra? Quantas espécies conhecemos? 1/10 delas? 1/100, talvez? O que sabemos sobre as ligações entre elas? A Terra é um milagre. A vida permanece um mistério. Famílias de formas animais, unidas pelos costumes e pelos rituais que são passados de geração em geração. Alguns adaptam-se à natureza de seu pasto, e o pasto se adapta a eles. E ambos ganham. Os animais saciam sua fome e as árvores podem florescer novamente. Na grande aventura da vida na Terra, cada espécie tem um papel a desempenhar. Cada espécie tem seu lugar. Nenhuma é inútil ou prejudicial. Todas atuam no equilíbrio. E é aí que você, Homo sapiens, humano sábio, entra na história. Você se beneficia de um fabuloso legado de 4 bilhões de anos deixado pela Terra. Você tem apenas 200 mil anos, mas mudou a cara do mundo.
Apesar de sua vulnerabilidade, você se apoderou de cada habitat e conquistou faixas de território como nenhuma outra espécie havia feito. Após 180 mil anos como nômades, e graças principalmente aos elementos climáticos, os humanos se estabeleceram. Deixaram de depender da caça para sobreviver. Escolheram viver em ambientes úmidos onde havia abundância de pesca, caça e plantas selvagens. Lá onde a terra, a água e a vida se unem. Ainda hoje, a maior parte da humanidade vive no litoral dos continentes ou às margens de rios e lagos. Em todo o planeta, 1 em cada 4 pessoas vive como a humanidade vivia há 6.000 anos. Sua única energia que a natureza fornece estação após estação. É o único meio de vida de 1,5 bilhão de pessoas, mais do que toda a população dos países ricos. Mas a expectativa de vida é curta e o trabalho duro cobra caro. As incertezas da natureza pesam no dia a dia. Educação é um privilégio raro. As crianças são os únicos bens de uma família, já que a mão de obra é uma contribuição necessária para a sobrevivência. A humanidade sempre teve consciência de sua fraqueza. A energia e a força física, com as quais a natureza dotou os humanos insuficientemente, são encontradas nos animais que os ajudam a descobrir novos territórios. Mas como conquistar o mundo com o estômago vazio? A invenção da agricultura provocou uma reviravolta na história. Foi há menos de 10.000 anos. A agricultura foi a nossa primeira grande revolução. Resultou nos primeiros excedentes e deu origem às cidades e às civilizações. A lembrança dos milhares de anos lutando por comida desapareceu.
Fazendo do grão o fermento da vida, multiplicamos o número de variedades e aprendemos a adaptá-las aos nossos solos e climas. Nós somos como todas as espécies na Terra. Nossa maior preocupação diária é com a alimentação. Quando o solo não é tão generoso e a água se torna escassa, podemos fazer esforços prodigiosos para extrair da terra o suficiente para sobreviver. Os humanos deram forma à terra com a paciência e a devoção que a terra exige, num ritual quase sacrificial que executaram repetidamente. A agricultura ainda é a ocupação mais difundida do mundo. Metade da humanidade cultiva o solo, mais de 3/4 à mão. A agricultura é como uma tradição passada de geração para geração no suor do trabalho duro, porque, para a humanidade, é um pré-requisito para a sobrevivência. Mas depois de contar com a força dos músculos por muito tempo, a humanidade encontrou uma maneira de alcançar a energia das profundezas da Terra. Essas chamas também são de plantas, um bolsão de luz solar. Energia pura, a energia do Sol, capturada durante milhões de anos por milhões de plantas, há mais de 100 milhões de anos. É carvão, é gás e, acima de tudo, é petróleo. E esse bolsão de luz solar libertou os humanos de seu trabalho árduo na Terra. Com o petróleo começou a era dos humanos que se libertaram das algemas do tempo. Com o petróleo, alguns de nós adquiriram luxos sem precedentes. E nos últimos 50 anos, tempo de uma vida adulta, a Terra foi mais radicalmente alterada do que por todas as gerações anteriores da humanidade. Cada vez mais rápido. Nos últimos 60 anos, a população da Terra praticamente triplicou. E mais de 2 bilhões de pessoas foram viver nas cidades. Cada vez mais rápido. Shenzhen, na China, com suas centenas de arranha-céus e milhões de habitantes, era apenas um vilarejo de pescadores há 40 anos. Cada vez mais rápido. Em Xangai, 3.000 torres e arranha-céus foram erguidos em 20 anos. Outras centenas estão em construção. Hoje, mais da metade dos 7 bilhões de habitantes do mundo vivem em cidades. Nova York. A primeira megalópole do mundo é o símbolo da exploração da energia que a Terra oferece ao gênio humano. Mão de obra de 100 milhões de imigrantes. A energia do carvão. O poder descontrolado do petróleo. A América foi a primeira a aproveitar o poder revolucionário e fenomenal do ouro negro. Nos campos, as máquinas substituíram os homens.
Um litro de petróleo gera tanta energia quanto um ser humano em 24 horas. Nos Estados Unidos só restaram 3 milhões de fazendeiros. Eles produzem grãos suficientes para alimentar 2 bilhões de pessoas. Mas a maioria desses grãos não é usada para alimentar pessoas. Aqui e em todos os outros países industrializados, são transformados em alimento para os rebanhos ou em biocombustíveis. O bolsão de energia solar afastou o fantasma da seca que assombrava as terras de cultivo. Nenhum rio escapa das demandas da agricultura, que é responsável por 70% do consumo de água da humanidade. Na natureza, tudo é ligado. A expansão das terras de cultivo e plantio singular incentivaram o surgimento de parasitas. Pesticida, outro resultado da revolução petroquímica, exterminou eles. Colheitas ruins e fome se tornaram lembranças distantes. A maior dor de cabeça passou a ser o que fazer com as sobras geradas pela agricultura moderna. Mas pesticidas tóxicos se espalharam pelo ar, solo, plantas, animais, rios e oceanos. Penetraram o coração de células similares à célula-mãe que existe em todas as formas de vida. Eles são prejudiciais aos humanos que eles salvaram da fome? Esses fazendeiros em suas roupas amarelas de proteção provavelmente têm uma boa ideia. Mas aí vieram os fertilizantes, outra descoberta petroquímica. Produziram resultados sem precedentes nas terras até então ignoradas. Plantações adaptadas ao solo e ao clima levaram a variedades mais produtivas e mais fáceis de transportar. E então, no último século, 3/4 das variedades desenvolvidas pelos fazendeiros durante milhares de anos desapareceram. Até onde a vista alcança. Fertilizantes por baixo, plástico por cima. As estufas de Almeria, na Espanha, são a horta da Europa. Uma cidade de vegetais, classificados uniformemente, esperam todos os dias as centenas de caminhões que os levarão para os supermercados do continente. Quanto mais um país é desenvolvido, mais carne seus habitantes consomem. Como a demanda mundial crescente pode ser atendida sem recorrer a fazendas de criação de gado, que são como campos de concentração, cada vez mais rápido, como o ciclo da vida do rebanho que pode nunca ver o campo. Acelerar o desenvolvimento do animal se torna uma rotina diária. Nessas pastagens pisadas por milhões de cabeças de gado, a grama não cresce. Uma frota de caminhões de todos os cantos do país traz toneladas de grãos, alimentos de soja e grânulos ricos em proteínas que se tornarão toneladas de carne. O resultado é que são necessários 100 litros de água para se produzir 1 quilo de batata, 4.000 litros de água para cada quilo de arroz e 13.000 litros para cada quilo de carne. Sem mencionar o petróleo gasto no processo de produção e no transporte. Nossa agricultura passou a ser movida a petróleo. Alimenta o dobro de humanos na Terra, mas substituiu a diversidade pela padronização. Oferecia a muitos de nós luxos com os quais só podíamos sonhar, mas tornou o nosso estilo de vida totalmente dependente do petróleo. Essa é a nova medida de tempo. O relógio do nosso mundo agora bate no ritmo dessas máquinas incansáveis. Exploram os bolsões de luz solar. O planeta inteiro está atento a esses metrônomos de nossas esperanças e ilusões. As mesmas esperanças e ilusões que proliferam junto com as nossas necessidades, desejos cada vez mais insaciáveis e desregramento. Sabemos que o fim do petróleo barato é iminente, mas nos recusamos a acreditar nisso.
Para muitos de nós, o sonho americano é incorporado por um nome lendário: Los Angeles. Nessa cidade que se estende por 100 quilômetros, o número de carros é quase igual ao número de habitantes. Aqui a energia apresenta um show fantástico todas as noites. O dia não parece mais do que um pálido reflexo das noites que transformam a cidade num céu estrelado. Cada vez mais rápido. As distâncias não são mais medidas em quilômetros, mas em minutos. O automóvel dá forma a novos subúrbios, onde toda casa é um castelo. Uma distância segura do centro da cidade asfixiado, e onde fileiras elegantes de casas formam ruas sem saída. O modelo de alguns países de sorte se tornou o sonho universal promovido pelas televisões do mundo todo. Mesmo aqui em Pequim é clonado, copiado e reproduzido nessas casas padronizadas que apagaram os pagodes do mapa. O automóvel se tornou símbolo de conforto e progresso. Se esse modelo fosse seguido por todas as sociedades, o planeta não teria 900 milhões de veículos, mas 5 bilhões. Cada vez mais rápido. Quanto mais o mundo evolui, maior sua sede de energia. Em todo lugar, máquinas escavam, furam e arrancam da terra os pedaços de estrelas enterrados nas profundezas desde sua criação. Minerais. Como um privilégio de poder, 80% dessa riqueza mineral são consumidos por 20% da população mundial. Até o fim deste século, a mineração excessiva terá esgotado quase todas as reservas do planeta. Cada vez mais rápido. Estaleiros produzem petroleiros, cargueiros e navios aliviadores para atender a demanda da produção industrial globalizada. Muitos bens de consumo viajam milhares de quilômetros do país de produção até o país de consumo. Desde 1950, o volume de comércio internacional aumentou mais de 20 vezes. O 90% do comércio escoa pelo mar. 500 milhões de contêineres são transportados todos os anos, levados para os principais centros de consumo do mundo, como Dubai. Dubai é uma espécie de auge do modelo ocidental, um país onde o impossível se torna possível. Por exemplo, construindo ilhas artificiais no mar. Dubai tem poucos recursos naturais. Mas o dinheiro do petróleo pode trazer milhões de toneladas de material e mão de obra de todos os pontos do planeta. Dubai não tem fazenda, mas pode importar comida. Não tem água potável, mas pode gastar imensas quantidades de energia para dessalinar a água salgada e construir o maior arranha-céu do mundo. Dubai tem sol o dia todo, mas não tem painéis solares. É o culto à modernidade total que sempre impressiona o mundo.
Dubai é a nova baliza para o dinheiro do mundo inteiro. Nada parece mais excluído da natureza do que Dubai, embora nada dependa da natureza mais do que Dubai. Dubai é uma espécie de auge do modelo ocidental. Não nos conscientizamos de que estamos esgotando os recursos naturais. Desde 1950, a pesca quintuplicou, passando de 18 para 100 milhões de toneladas métricas por ano. Milhares de navios de fábricas estão esvaziando os oceanos. 3/4 dos locais de pesca estão esgotados, vazios ou em grande perigo. Muitos dos grandes peixes deixaram de existir, já que não dá tempo para se reproduzir. Estamos destruindo o ciclo de uma vida que nos foi dada. Nesse ritmo, todos os estoques de peixe estão ameaçados de ser esgotados. Peixe é a principal dieta de 1 em cada 5 humanos. Esquecemos que os recursos estão escassos. 500 milhões de humanos vivem em terras desertas pelo mundo. Mais do que toda a população da Europa. Eles sabem o valor da água, sabem usar com moderação. Aqui eles dependem dos poços reabastecidos pela água fóssil, que se acumulou no subsolo nos dias em que choveu nesses desertos, há 25 mil anos. Água fóssil também permite que haja plantações no deserto para fornecer comida à população local. As formas circulares dos campos devem-se a tubulações que os irrigam através de um pivô central. Mas há um alto preço a pagar. Água fóssil é um recurso não renovável. Na Arábia Saudita, o sonho da plantação industrial no deserto desapareceu. Como num mapa de pergaminho, os pontos de luz nesta colcha de retalhos mostram terrenos abandonados. O equipamento de irrigação ainda está lá, a energia para bombear água também, mas as reservas de água fóssil estão seriamente vazias. Israel transformou um deserto em terra arável. Embora essas estufas agora sejam irrigadas gota a gota, o consumo de água continua aumentando junto com as exportações.
O antes poderoso Rio Jordão agora é só um córrego. Sua água viaja para os supermercados do mundo inteiro em caixas de frutas e vegetais. O Rio Jordão não é o único a ter esse destino. Pelo planeta, 1 a cada 10 grandes rios não deságua mais no mar vários meses do ano. Sem a água do Jordão, o nível do Mar Morto baixou mais de 1 metro por ano. A Índia corre o risco de ser o país que mais sofrerá com a falta de água este século. A irrigação maciça alimentou a população crescente. E nos últimos 50 anos, 21 milhões de poços foram escavados. Em muitas partes do país, a broca tem que ir mais fundo para atingir a água. Na Índia Ocidental, 30% dos poços foram abandonados. Os aquíferos subterrâneos estão secando. Os vastos reservatórios aproveitam a estação chuvosa para reabastecer os aquíferos. Na estação seca, mulheres das aldeias cavam poços com suas próprias mãos. A milhares de quilômetros, uma pessoa consome de 800 a 1.000 litros de água por dia. Las Vegas foi erguida no deserto. Milhões de pessoas vivem lá. Milhares chegam todos os meses. Os habitantes de Las Vegas estão entre os maiores consumidores de água do mundo. Palm Springs é outra cidade no deserto com vegetação tropical e campos de golfe de luxo. Quanto tempo essa miragem pode continuar prosperando? A terra não pode se manter. O Rio Colorado, que leva água a essas cidades, é um desses rios que não desaguam mais no mar. Os níveis de água nos lagos de captação ao longo de seu curso estão caindo drasticamente. A falta de água pode afetar quase 2 bilhões de pessoas até 2025.